Evangelho de Mateus, hoje é o capítulo de número 18. Nesse capítulo nós vemos o quarto grande sermão ministrado pelo Senhor Jesus. Deixando claro que ele é superior a Moisés, que escreveu os 5 livros da lei. Além disso, neste capítulo, Mateus mostra as instruções de Jesus que são específicas para a igreja, a sua noiva. Do verso 1 ao 5, ele vai tratar sobre quem é o maior no reino dos céus. O ser humano tem uma tendência natural ao desejo pelo poder. Muitos querem ser grandiosos, querem ser estrelas, querem ser o fenômeno, enfim, essas coisas. Com os discípulos não foi muito diferente. Eles querem saber o que é preciso para ser o maior no reino de Deus. O verso 1 nos diz assim: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? A resposta de Jesus Cristo foi formidável. O versículo 3 diz: E disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Essa é a resposta de Jesus. Ele completa também essa resposta no versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E do versículo 6 ao versículo 9, vai tratar sobre os tropeços. Jesus, ele faz advertência severa sobre o cuidado que devemos ter com o pecado. Devemos estar vigiando sempre em atenção, em vigilância. Devemos evitá-lo a todo custo. Perder quando for preciso, pois é melhor sofrer o dano aqui na terra do que na eternidade. O versículo 9 diz assim: Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo os 2 seres lançados no inferno de fogo. Uma advertência para nós. Melhor perder aqui na terra do que perder na eternidade. Do verso 10 ao verso 14, ele vai falar da parábola da ovelha perdida. A missão de Jesus Cristo envolve prioritariamente o pecador perdido, aquele que está perdido. Qualquer pessoa que deseja experimentar a misericórdia de Deus e ter um recomeço, recebe de Deus a oportunidade para fazê-lo. O verso 11 nos diz: Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Foi para isso que Jesus veio. Não veio para os bons, ele veio para os maus. Buscar aquele que estava perdido. O verso 14 ele completa: Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Deus não quer que nenhum se perca, que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento, que todos cheguem a entender o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus ensina aos seus discípulos sobre como eles devem perseverar na construção de bons relacionamentos e evitar a todo custo inimizades, intrigas e contendas. Você vê isso no versículo 15 ao 17. Ao passo que eles devem evitar a discórdia a todo custo, eles devem ser poderosos na concordância, devem concordar. O Senhor garante a promessa de que tudo que ligarmos na terra como igreja será ligado no céu. Versículo 18 ao 20. E o 19 nos diz: Em verdade também vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. A concordância, o andar de comum acordo. E devemos sempre perdoar. É lícito sempre pedir, liberar perdão, dar perdão. O verso 21 e 22 nos fala sobre isso, de quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão. O verso 22 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Temos que perdoar sempre. Do verso 23 ao 35 é a parábola do credor incompassível. Jesus encerra
o assunto da concordância, do perdão, contando sobre o perdão de um rei dado a um dos seus servos que possuía uma dívida impagável. Nem mesmo a venda de todos os seus bens era suficiente para quitá-la. O mestre conta que após a humilhação do servo, o rei lhe concedeu e perdoou. Porém, esse servo perdoado tinha um companheiro que lhe devia o equivalente a 100 dias de trabalho. Ele o constrangeu e o ameaçou que lhe pagasse a dívida. Foi quando outros servos do rei viram o acontecido e contaram ao rei. Furioso, o rei mandou que fosse preso e não saísse até que toda a dívida fosse paga. O versículo 34 nos diz: E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagassem toda a dívida. O rei ficou indignado, porque o rei perdoou, mas ele não foi capaz de perdoar ao seu credor. E o versículo 35 completa: Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Preste atenção na importância do perdão. O que Jesus deseja nos ensinar é que recebemos o maravilhoso perdão de Deus. Algo sem igual. Algo que nós não poderíamos comprar. Por isso, não temos o direito de negar perdão a ninguém. Não importa o motivo. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.